Voltava dirigindo para casa quando viu a nora entrando no carro do ex-namorado. Na mesma hora, ficou furiosa e ligou imediatamente para o filho, dizendo que ele estava sendo enganado. Enquanto isso, a pequena Xinxin, assustada com as brigas da família, sofria em silêncio por perceber que não era bem-vinda naquela casa. Ao mesmo tempo, Hao Nan confrontou Jiangju após descobrir que a filha dela era, na verdade, sua filha biológica. Revoltado, ele perguntou por que ela escondeu a criança durante tantos anos. Jiangju respondeu que ele havia desaparecido no passado, deixando-a sozinha, e que foi Sheng Xian quem permaneceu ao lado dela, ajudando a criar a menina. Quando Jiangju voltou para casa, foi humilhada pela sogra, que a acusou de continuar ligada ao ex mesmo depois do casamento. Sheng Xian tentou protegê-la mentindo para a mãe, mas ninguém acreditou. No quarto, Xinxin perguntou se era a culpada pelo sofrimento da mãe, deixando Jiangju emocionada e cheia de culpa. Enquanto isso, Mila tentou convencer Hao Nan a esquecer tudo e seguir com ela para o exterior. Mas ele, decepcionado, a acusou de pensar apenas em si mesma. Sem conseguir tirar a filha da cabeça, Hao Nan começou a procurar a menina escondido e um dia decidiu levá-la consigo após a escola, avisando Jiangju somente depois. Mas Jiangju não aceitava isso. Depois de ter sido abandonada e sofrer sozinha durante tantos anos, ela não suportava ver o homem reaparecer apenas agora, querendo ser pai sem nunca ter assumido suas responsabilidades. Enquanto isso, a pequena Xin Qing, sem entender os conflitos dos adultos, apenas queria carinho e paz. Ela contou feliz para a mãe que o médico a levou para jantar e comprou adesivos que ela adorava, mas Jiangju a alertou para nunca sair sem sua permissão. A menina pediu desculpas e abraçou a mãe. Sheng Xian, preocupada, achava injusto a criança ter que lidar com tanta pressão justamente agora que já havia aceitado outra pessoa como figura paterna. Mesmo assim, Hao Nan continuava decidido a lutar pela guarda da filha, deixando Sheng Xian com medo de perder a pessoa que amava. A situação piorou quando Mei La descobriu a existência da criança e começou a descontar sua raiva em Jiangju, exigindo que ela fosse embora com a filha. Dentro daquela casa, não havia mais paz. Xin Qing passou a viver triste, observando os adultos brigarem e se isolando em seu quarto com suas bonecas. Mesmo sendo tão pequena, confessou que não gostava mais de morar ali e pediu para voltar para a casa da avó materna. Ao ouvir isso, Hao Nan ficou ainda mais decidido a levá-la embora. No dia seguinte, durante um passeio, a menina apresentou a senhora como sua bisavó diante de conhecidos, causando constrangimento e tristeza. Mais tarde, Xin Qing ouviu a avó reclamando dela dentro de casa e percebeu que todos pareciam rejeitá-la. Magoadíssima, mandou outra mensagem para Hao Nan dizendo que sentia muita falta da casa da avó. Desesperado, ele correu até lá e encontrou a filha saindo sozinha, com um olhar triste e abandonado. Ao seu ursinho. Desesperada, Jiangju saiu procurando pela filha enquanto o marido criticava a própria família por ter assustado a criança. Quando finalmente encontraram a menina, Jiangju tentou se aproximar dela e até perguntou, emocionado, como seria ser seu pai. Mais tarde, a mãe descobriu que a filha estava com o ex-namorado, Hao Nan, e ficou furiosa ao perceber que ele havia levado a criança sem avisar. Durante a discussão, a sogra começou a desconfiar da relação entre Jiangju e o ex, levantando dúvidas sobre o passado deles. Enquanto todos tentavam esconder a verdade, Hao Nan insistia que já existia até prova de paternidade. Com medo de que tudo viesse à tona e destruísse seu casamento, Jiangju percebeu que não conseguiria mais esconder o segredo da família. Ao saber da verdade, a sogra explodiu de raiva, acusando de ser um casamento por interesse, expulsando Jiangju de casa sem piedade. Mesmo implorando por uma segunda chance ao lado de Sheng Xian, ela foi humilhada e ignorada. Mei La, revoltada com toda a situação, acabou descontando sua raiva em Jiangju diante da família inteira. Enquanto isso, a avó interrompeu a confusão, mas deixou claro que Jiangju jamais seria aceita naquela casa. A mãe de Jiangju sentia que algo ruim estava acontecendo e tentava contato sem sucesso. Jiangju e Sheng Xian passaram a noite inteira ajoelhados pedindo perdão, mas a sogra continuava irredutível. Ela lamentava que todos os sonhos para o filho tivessem sido destruídos. Sem conseguir convencer a mãe, Sheng Xian decidiu partir. Ao entrar no quarto da filha, Jiangju percebeu o quanto a criança estava sofrendo naquela casa. Xinxin abraçou a mãe e confessou que queria voltar para a antiga casa simples, onde ao menos vivia feliz e sem medo. No fim, a sogra ordenou que Jiangju arrumasse suas coisas e fosse embora com a filha, deixando claro que aquele casamento havia acabado. Mesmo humilhada e devastada, Jiangju ainda não queria desistir de tudo. A menina ficou apavorada ao ver a mãe de sua tia-avó e se escondeu no quarto, tentando acreditar que tudo ficaria bem. Os sogros não conseguiam perdoar Jiangju por esconder quem era o pai da criança. Humilhada, ela ajoelhou no chão implorando perdão, enquanto a família a acusava de destruir a paz deles. Preocupada com a filha, a mãe de Jiang esperava notícias, mas Sheng Xian mentiu dizendo que ela estava bem. Ao mesmo tempo, Mei La Jiang contou aos futuros sogros sobre a filha, tentando impedir que a menina se tornasse um peso para o pai. A sogra decidiu apoiá-la, determinada a proteger o casamento do filho com a herdeira rica. Naquela noite, ao ver Jiangju ainda na casa, a mulher ficou furiosa e exigiu que ela fosse embora.
Mesmo com medo, a garotinha chamou a polícia para defender a mãe, enquanto a bisavó tentava acalmar a situação. Sem suportar mais, a sogra chamou a mãe de Jiang-ju para buscá-la. Quando ela chegou, descobriu que o segredo sobre o verdadeiro pai havia sido revelado. Desesperada, ajoelhou-se implorando por sua filha, mas a mulher mandou que fossem embora imediatamente. Jiang-ju queria voltar, mas a mãe a repreendeu, dizendo que ela deveria ter ouvido seus conselhos antes. Chorando, a mãe percebeu o quanto a filha amava o marido e culpou o padrasto por destruir sua vida mais uma vez. Revoltado com o sofrimento da filha, o pai de Jiang-ju decidiu encontrar o responsável e acertar as contas. O pai de Jiang-ju, humilhado, implorou perdão à sogra, mas foi rejeitado. Mesmo sofrendo, Jiang-ju continuava indo todos os dias à casa dos sogros tentar consertar tudo. Enquanto isso, o ex avisou que iria exercer seus direitos como pai e criticou o ambiente da nova família. Hao-nan acusou Jiang-ju de egoísmo e disse que ela não merecia ser mãe por pensar apenas no amor. Ao mesmo tempo, Mei-la sofria sem saber da decisão do noivo. No dia seguinte, a mãe de Hao-nan levou Xin-xin para comer e revelou que era sua avó, contando também que o tio de Hao-nan era seu verdadeiro pai. Confusa e assustada, a menina insistia em voltar para casa. Hao-nan tentou se desculpar, mas Xin-xin já não entendia mais quem era sua verdadeira família. Jiang-ju, desesperada, finalmente ouviu a voz da filha novamente, enquanto Gang Ye perguntava à mãe se Hao-nan era mesmo o pai biológico dela. Sem suportar a pressão, Sheng-xian saiu de casa. Durante o dia trabalhava no mercado e à noite tentava afogar a dor na bebida. Sua prima sofria ao vê-lo se destruindo por amor. Certo dia, ela o levou bêbado para casa na esperança de reconciliá-lo com a mãe. Sheng-xian, tomado pela tristeza, finalmente revelou tudo o que sentia. Disse que amava Jiang-ju de verdade e não entendia como a mãe podia ignorar seus sentimentos e expulsá-lo de casa. A mulher forte ficou sem reação ao ver o filho defendendo Jiang-ju e sua filha com tanta intensidade. Quando ela tentou continuar atacando Jiang-ju, Sheng-xian tomou o telefone de sua mão e a proibiu de humilhá-las novamente, lembrando que elas também eram preciosas para alguém. Furiosa, a mãe lhe deu um tapa e perguntou que mãe aceitaria um filho vivendo daquela forma. Com lágrimas nos olhos, Sheng-xian respondeu que a própria mãe havia tornado sua vida miserável antes de ir embora, deixando-a chorando desesperadamente. Enquanto isso, Jiang-ju enfrentava novos problemas. Sem Sheng-xian ao seu lado, Hao-nan acreditava que finalmente poderia conseguir a guarda da criança. Mas Jiang-ju deixou claro que nunca deixou de amar Sheng-xian e que a separação aconteceu apenas por causa da filha. A mãe de Sheng-xian começou então a procurá-lo por toda parte. Quando foi ao mercado de frutos do mar e descobriu que o filho passava os dias trabalhando e as noites bebendo, ficou devastada. Aos poucos, a avó tentou fazê-la enxergar que Jiang-shu, apesar dos erros, era uma boa pessoa. Sheng-xian também começou a refletir. Ao olhar uma antiga foto da família, percebeu que sua mãe havia sacrificado o próprio amor no passado e que ele nunca tentou compreender sua dor. Depois de muito sofrimento e silêncio, Sheng-xian decidiu voltar para casa. Finalmente entendeu os sentimentos da mãe e escolheu retornar ao lado dela e da avó. Ao perceber que o filho finalmente a compreendia, a mulher forte sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um enorme alívio no coração. Depois de muitos conflitos e preconceitos, a sogra finalmente aceita o relacionamento e permite que Jiang-ju e o filho façam parte da família. Até a avó, que antes era distante, passa a acolhê-los de coração aberto. Grato pela mudança da mãe, Sheng-xian fica emocionado ao ver a casa finalmente cheia de alegria novamente. Enquanto isso, Jiang-ju enfrenta uma batalha pela guarda da criança contra o pai biológico. Para proteger o menino, ela precisa oficializar o casamento e conseguir o apoio completo da família. Mesmo sem coragem de pedir mais à sogra, a mulher decide ajudá-la espontaneamente e aceita oficialmente Sheng-xian como membro da família. Em retribuição, Sheng-xian ajuda a mãe a reencontrar o grande amor de sua vida, surpreendendo-a com um emocionante reencontro. Apesar da felicidade, Xin-xin ainda carrega traumas do passado. Ao chegar na antiga casa, a menina sente medo de reviver o sofrimento que passou ali. Ao perceber isso, Sheng-xian decide ir embora para não pressioná-la. A avó fica profundamente abalada ao perceber o quanto feriu a criança e vai pessoalmente se desculpar. Xin-xing, tocada pelo carinho sincero da bisavó, finalmente sorri e promete guardar boas lembranças da família. Com o aniversário da menina chegando, o pai biológico tenta se aproximar comprando um enorme urso de pelúcia, mas acaba descobrindo que Sheng-xian também deu o mesmo presente. Diante de dois pais e dois presentes iguais, Xin-xin demonstra quem realmente conquistou seu coração, o homem que sempre esteve ao lado dela. Devastado, o pai biológico decide deixar a cidade e trabalhar em um hospital do interior, desistindo da disputa pela filha. Ao mesmo tempo, Mela e Hao-nan enfrentam suas próprias dores amorosas. Depois de muito sofrimento, arrependimentos e 3 meses de reflexão, eles finalmente se reconciliam. Jiang Zhong retorna ao trabalho na empresa da família, enquanto a mulher forte decide aproveitar o resto da vida ao lado da pessoa que ama. Antes de viajar para o exterior, Hao-nan e Mei-la se despedem da família e prometem cuidar uma da outra. Mei-la ainda faz amizade com Xin-xing e promete levar brinquedos para ela nas férias. Para tranquilizar Jiang-ju de uma vez por todas,
Haonan entrega uma certidão de paternidade e promete nunca mais lutar pela guarda da menina. Assim, todos os conflitos chegam ao fim, e Jiangju finalmente conquista a vida feliz que sempre sonhou.